Olha aí, pessoal, saiu uma pesquisa do Instituto Datafolha, aquele Datafolha que todos nós amamos de coração, conhecido por ter o seu desvio padrão à esquerda, que já é muito característico desse órgão, mas mesmo com toda essa tendência, vamos colocar assim, ainda assim o resultado é desfavorável para o governo, porque na verdade 61% dos brasileiros, de acordo com essa pesquisa, vem a economia brasileira no caminho errado. Olha que coisa interessante, praticamente 2/3 dos brasileiros têm essa percepção no atual momento. E o mais interessante ainda é que esse percentual é maior entre os mais jovens, pessoal entre 16 e 24 anos. 71% deles, ou 3 em cada 4 jovens, acreditam que a economia está no caminho errado, né? E se você acompanha aqui o meu trabalho e outras pesquisas de opinião que eu trago aqui, especialmente aquelas relacionadas à aprovação do Lula, certamente você está se perguntando nesse momento. Não é esse pessoal, essa turma aqui da faixa etária onde nós encontramos a maior aprovação do governo Lula no atual momento, por que é justamente nesse pessoal que mais aprova o governo Lula que há um maior pessimismo em relação à economia? Tem sentido isso aqui, a gente vai conversar, mas vamos analisar os números de forma geral e conversar também sobre o quanto que isso impacta no capital político do Lula, que é a coisa mais importante a se ver nesse momento. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, Instituto Datafolha fez essa pesquisa aqui, né? Deixa eu ver quando que foi feito. Entre os dias 12 e 13 de dezembro, ou seja, a consolidação da ideia do dólar a R$ 6, acima de R$ 6, né, não estava ainda plenamente definida. Isso ficou mais claro por volta do dia 20, quando estávamos encerrando já os pregões do ano de 2024, né? Então, para alguns, certamente a ficha ainda não tinha caído. Mesmo assim, né? Ainda assim, foram 2.000 entrevistas aqui, 2.002 entrevistas, 113 municípios, margem de erro de 2 pontos percentuais, né? Então, mesmo assim, 61% dos brasileiros acreditam que a economia está no caminho errado, que a coisa realmente não vai bem, né? Então, na verdade, de 80 recortes que eles fizeram dos entrevistados, questão etária, sexo, religião, idade etária, né? Renda, empregabilidade, tudo isso. De 80 recortes que fizeram aqui, na verdade, em 70 desses recortes, os que discordam do caminhar da economia são maioria em 70 desses recortes. Olha que coisa, né? É claro que dizer que a economia está indo no caminho errado não significa discordar do atual rumo. Pode significar que, em algum momento, isso vai ser revertido por causa das medidas atuais. Não dá para bater o martelo nesse sentido. Mas é razoável, sim, afirmar que o atual patamar está incomodando a população brasileira de alguma forma, né? Então, o pessoal com uma idade maior, acima dos 60 anos, esse percentual está em 55%. 55% acreditam que a economia está num caminho ruim, 45% aí não tem essa opinião, pode estar dividida em algumas outras coisas, né? Então, a opinião tende a ser pior também para o governo, a expectativa econômica tende a ser pior conforme a escolaridade avança, né? Para o pessoal que só tem ensino fundamental, 50% acreditam que a economia está no caminho ruim, isso sobe para 66% no pessoal do ensino médio e 68% para quem tem educação superior. Quanto maior a escolaridade, portanto, maior a percepção de que a economia não está caminhando bem, né? 67% dos que ganham mais de 5 salários mínimos têm essa opinião de que a economia está indo para o buraco. Isso é menor aqui no pessoal que tem a menor renda, né? Até 2 salários mínimos, mas ainda é 55% tendo essa percepção, tendo essa noção
de que a economia realmente está num patamar muito ruim de forma geral, né? Então, os empresários são os mais críticos ao atual caminhar da economia brasileira. Nesse grupo específico que foi entrevistado, 76% dos entrevistados, dos empresários entrevistados, acreditam que a economia está indo para o buraco, 3 de cada 4, e esse pessoal aqui percebe as coisas antes, porque o povão percebe quando a crise chega no varejo. O empresário aqui tem industrial, tem atacadista, tem produtor, enfim. Tem o pessoal do começo da cadeia produtiva também, não só o varejista. Quando a crise chega nesses caras, geralmente ela chega primeiro do que para a população de forma geral. Então, o temor deles para com o futuro da economia é um sinal bastante preocupante. Indica que, como diz um sábio, né, antigo, algo de errado não está certo. Mas isso também é algo compartilhado pelos que estão com carteira assinada, embora num patamar menor, 69%, e os desempregados acreditam, aí 52% apenas entre aspas, porque a maioria acreditam que a coisa está no caminho, de fato, do buraco, da crise, sei lá, de para onde que nós vamos. Em matéria de eleitores, né, o pessoal que votou no Bolsonaro, aliás, o pessoal que prefere o PL, né, o partido do Bolsonaro, que declara ser o seu partido favorito. 88% acham que a economia está num caminho ruim. O pessoal que votou no Bolsonaro, 84% acreditam que a economia está num caminho ruim, e entre os evangélicos esse patamar é 71%, né? Até mesmo o pessoal que recebe Bolsa Família, né? Pessoal aí que supostamente depende, supostamente não, né? Que depende, sim, em algum grau aí do assistencialismo estatal, algo que o Lula defende com muita frequência em seus discursos. Até mesmo esse pessoal considera que a economia brasileira está num caminho ruim, 53% deles, né? Tirando esse pessoal, colocando os que não estão no Bolsa Família, isso sobe para 64%, né? Então, realmente aqui, as coisas chamam a atenção logo de cara, que é praticamente uma unanimidade, que a economia não está bem, que a coisa está caminhando de uma forma um pouco preocupante, pelo menos. Essa pesquisa aqui leva em consideração outras coisas também, né? Piora da inflação. Um ano atrás, 51% das pessoas acreditavam que a inflação iria piorar, agora isso aumentou para 67%. 67% estão com a razão, essa é a verdade, os números da inflação são evidentes, né? As perspectivas são essas mesmo, difícil que isso não se concretize, né? 39% acreditam que o poder de compra dos salários vai diminuir. Eu acho engraçado isso, né? Porque o pessoal, para você ver como o brasileiro não entende muito bem de economia e de termos econômicos, 67% acreditam que a inflação vai piorar. Agora, só 39% acreditam que o poder de compra vai diminuir. Parece fazer sentido? Não parece, né? Mas é coisas de falta de conhecimento econômico de verdade, né? 45% dos entrevistados acreditam que a situação econômica do país piorou nos últimos meses, né? Um ano atrás eram 35%, então piorou muito isso. E os que achavam um ano atrás que a situação econômica tinha melhorado eram 33%. Já não era muita coisa, né? Agora caiu para 22%. Então o gap entre a opinião negativa e a opinião positiva, né, que estava só em 2 pontos percentuais lá atrás, de forma negativa, né, dentro da margem de erro, portanto o empate técnico subiu agora para 23%. Então se tornou uma coisa cristalina, e agora a opinião negativa é mais do que o dobro da opinião positiva. Obviamente o povo está percebendo a verdade, né, a realidade. Ah, mas o PIB está crescendo, o desemprego está baixo. Isso não engana ninguém. Quem poderia se enganar com isso é quem entende de economia, mas quem entende de economia olha para outros indicadores e a conta não fecha, né? Agora, e esse negócio aqui dos jovens, hein? Que eu provoquei no começo desse vídeo e não faz sentido numa primeira análise, né? 71% acreditam que a economia está no caminho errado. É claro que se você é jovem, está nessa faixa etária entre 16 e 24 anos,
as coisas são mais difíceis mesmo. Você está começando a sua vida, está entrando no mercado de trabalho, aí tem toda aquela dificuldade de encontrar um emprego. Quando encontra, costuma ser uma coisa mais temporária, o salário não é muito bom, enfim, são as dificuldades do começo de carreira mesmo que todo mundo passa. E aí, isso acaba amplificando problemas, né? A lente da dificuldade particular acaba amplificando os problemas coletivos da economia. Só que tem outro fator que foi algo que o Rafael Lima, do canal Ideias Radicais, colocou no Twitter dele, comentando essa notícia, mas não comentando esse item específico aqui não. Eu que estou trazendo a análise dele, adaptando aqui, né? Conforme eu falei, essa parcela da população é onde nós encontramos a maior aprovação do Lula, e é muito maior do que nas outras faixas etárias, muito maior mesmo. No final desse vídeo eu deixo recomendado a análise que eu fiz sobre isso aí. Mas então como que esse pessoal aprova o governo Lula e ao mesmo tempo a grande maioria aqui acredita que a economia está no caminho ruim? É provavelmente porque esse pessoal tem a cabeça meio fraca, essa é a verdade, né? Não você que assiste o meu canal que está nessa faixa etária, mas na média, né? O pessoal tem a cabeça um pouco fraca e a verdade é que talvez esse pessoal aqui acredite que a economia está ruim porque falta socialismo, falta esquerdismo. Tem que intervir mais na economia. O governo Lula tem que fazer mais das suas. O mercado não está deixando o governo agir. O mercado está boicotando o governo. O Congresso Nacional está boicotando. Coitado do Lula. Ele poderia fazer muito mais pelo país e não está fazendo, né? Enfim. De maneira geral, acho que dá, embora eu tenha colocado esse ponto aqui, seja uma ressalva, eu acredito que dá para compreender claramente que o povo brasileiro está incomodado com a economia e está com uma perspectiva muito ruim. Isso aqui, obviamente, repercute no capital político do Lula, na aprovação dele e na possibilidade dele se reeleger ou fazer um sucessor. Na medida em que a economia vai definhando e o povo vai percebendo isso, a coisa fica mais difícil para o PT e para o Lula, sem dúvidas. Vou deixar recomendado aqui o vídeo em que eu fiz a análise da aprovação / reprovação do Lula, mais recente, para a gente continuar nesse tema aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.